Boa noite, meus irmãos. O Senhor nos deu mais uma oportunidade de hoje, uma vez mais, estudarmos a Sua palavra, assim como temos feito desde quinta-feira. Gostaria de convidá-los a irem comigo a Eclesiastes, no capítulo 1. Eclesiastes, capítulo 1, verso 9. É um versículo, acredito, conhecido de todos. Todos estão lá? Eclesiastes 7, verso 9 diz o seguinte: o que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isto se fará, de modo que nada há de novo debaixo do céu. Eclesiastes 3,15 repete o mesmo conceito que Eclesiastes 1,9. Testemunhos para a Igreja, volume 8, na página 116, diz: muita luz acumulou para os últimos dias, hoje vivemos debaixo do todo. Mensagens Escolhidas, volume 3, na página 339, também diz: as histórias do passado novamente se repetirão, e uma a uma estão se cumprindo dentro do seu devido lugar, de modo que tudo o que nós vivemos e vemos pessoalmente ou corporativamente são ecos do passado. São ecos do passado. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre a conferência de 1888, Minneapolis. E nós vamos ver que, na verdade, nos dias atuais, quanto no passado, não foi muito diferente de 1888. E se nós fôssemos dar um título para esta mensagem desta noite, poderíamos até usar um título que está sendo bem falado aí: o que poderia ter sido. Mas aí eu acrescento uma pergunta: por que não foi? Então é isso que nós vamos discorrer hoje. O que poderia ter sido? Nós sabemos o que poderia ter sido, mas por que não foi? Assim que o Senhor retirou Israel do Egito, caminharam alguns meses, chegaram a Cádiz Barneia. E ali eles já estavam na iminência de entrar em Canaã terrestre. Estavam já na fronteira. Mas antes o Senhor enviou 12 espias para averiguarem o local, Canaã terrestre. E alguns dias, estes homens permaneceram averiguando a terra de Canaã. Então, eles voltaram à congregação. 10 dos 12 tinham um relatório negativo, nada promissor. 2 tinham um relatório que estava em conflito com um deles. 2 viram possibilidades, 10 só viram impossibilidades. E o fato de eles terem rejeitado a mensagem de Josué e Calebe naqueles dias, fez com que eles permanecessem no deserto por 40 anos. A irmã White, no livro Evangelismo, na página 696, diz: não era plano de Deus que Israel caminhasse 40 anos pelo deserto. Não era plano de Deus. Números 14, no verso 21, ali o Senhor expressa qual era o seu desejo. E ali diz que o desejo de Deus era iluminar a terra com sua glória. Esta expressão, iluminar a terra com sua glória, são ecos de Isaías 11:9, Miqueias 5, Isaías 2:3 e 10 também, e muitos outros que expressam o evento do alto clamor. Então, naqueles dias aconteceria o alto clamor como? Se o povo tivesse aderido à mensagem dos 2 espias e ignorado a maioria, Deus teria feito de Israel uma grande nação.
Eles seriam uma luz que iria irradiar para todo o mundo já naqueles dias. Mas é interessante que eles se deixaram levar por aquilo que eles acariciavam no seu coração, conquistaram uma terra sem dificuldades e deram ouvido à maioria. Cristo triunfante, na página 116, a irmã White diz: eles foram possuídos por um espírito satânico, quando Josué e Calebe trouxeram uma mensagem favorável, de que existia sim possibilidades de conquistarem Canaã. E História da Redenção, na página 161, diz: com fúria satânica disseram: estes homens precisam ser apedrejados. Simplesmente por quê? Porque a mensagem que eles trouxeram diferia da maioria e diferia do gosto dos israelitas. Por isso eles rejeitaram a mensagem naquele dia e comprometeram drasticamente a vida deles. Não faz muito tempo eu fui na África e ouvi uma história em Angola de uma pessoa que estava contando na época em que teve a guerra civil em Angola. Muitas pessoas estavam fugindo para a Namíbia. E aí uma noite, uma pequena frota de 2, 3 carros estavam fugindo, e aí 2 pessoas, que por sinal eram dois jovens conhecidos deles, falou: olha, a MPLA, que era um dos partidos, MPLA e UNITA, montou uma barreira, e se vocês passarem lá, vocês vão ter problemas, não está dando para passar. Só que eles, tão desejosos de abandonar Angola, sair dali, sair daquela guerra civil terrível, ficaram pleiteando: será que esses jovens estão falando a verdade ou será que estão mentindo? Falam a verdade ou mentem? E começaram a conjecturar entre si se seria prudente dar ouvido àqueles 2 jovens e não seguirem em fuga naquela direção, ou se deveriam ignorar a mensagem, se deveriam ignorar a advertência. E acabou que dos 3 carros, 2 decidiram ignorar a advertência e avançaram por aquele caminho, acreditando que aqueles jovens tinham mentido. E o resultado foi qual? A mensagem era verdadeira. E a negligência em atender a mensagem cobrou o seu preço, porque todas as pessoas que estavam naquelas 2 vans foram fuzilados, todos morreram, todos, sobrevivendo somente aquele que acatou a mensagem daqueles 2 jovens. Então, quando Deus traz uma mensagem para o seu povo, é perigoso rejeitá-la, é muito perigoso. Israel caminhou 40 anos no deserto, não havendo necessidade para isso. A condescendência própria, o pecado da procrastinação, ou seja, retardamento, forçou Deus circunstancialmente a conduzir o seu povo como coelhos, andando em círculos. Não tem aquele jogo do coelho que anda no círculo e entra na casinha? Durante 40 anos. Por quê? Porque foram tardios em ouvir as advertências do Senhor, através de Josué e através de Calebe. A mensagem destes homens era uma mensagem direta. A irmã White diz assim, em Testemunhos para Ministros, na página 407, o ministério, os púlpitos e o prelo precisam de homens como Calebe, homens que fazem, homens de ação. Josué capítulo 14, Calebe com 85 anos, 40 anos depois de ter saído do Egito, ele diz: tenho ainda a mesma força, vigor e coragem hoje, quando eu tinha na saída do Egito, ou seja, 40 anos atrás, e agora ele já era um senhor. Então, meus irmãos, a mensagem foi verdadeira. Deus falou que o povo teria consequências se a rejeitasse. Rejeitaram e tiveram consequências.
O alto clamor que eles poderiam ter desencadeado naquele dia, não aconteceu. Olhem aí comigo Jeremias também, Jeremias capítulo 7. Avancem para Jeremias capítulo 7, por favor. Todos estão em Jeremias capítulo 7? Jeremias capítulo 7. Podem deixar aberto aí. Deus tinha uma mensagem especial para Israel nos dias de Jeremias, Ezequiel, Abacuque, Sofonias, a segunda parte do ministério de Isaías e também de Miqueias. Qual era a mensagem? Submetam-se à Babilônia para que vocês não tenham maiores consequências. Inicialmente a mensagem era: sede fiéis a mim e vocês não vão ter problemas, vocês não vão ser conquistados por nenhuma nação inimiga, vocês vão ser por mim protegidos. Eles foram tardos em aceitar a mensagem do Senhor, através dos profetas, até que chegou um momento que veio a mensagem de Jeremias 26, o Senhor disse, através de Jeremias: submetam-se à Babilônia, porque dessa forma eu pouparei pelo menos a cidade, vocês vão ficar lá 70 anos, segundo Jeremias 25:11, depois eu os trarei de volta para essa terra, mas vocês precisam se submeter, porque eu farei deste lugar assim como eu fiz com Siló. Se vocês forem para Siló, vocês vão ver que Deus permitiu que Siló fosse totalmente destruída, varrida por completo. Por quê? Porque o povo estava sendo tardo em ouvir as mensagens do Senhor. Então a mensagem agora era: este lugar vai ser destruído como Siló. Por quê? Porque vocês têm rejeitado a minha mensagem. E Jeremias 26, verso 8, o povo e a liderança toda, ali diz que príncipes, sacerdotes e povo disseram: este homem tem que morrer, pois ele falou contra este lugar. O verso 11 também: ele é réu de morte, porque ele falou contra esta estrutura. Eles rejeitaram a mensagem, e quando Jeremias era mais incisivo, a resposta deles era a do verso 4 de Jeremias 7. Templo do Senhor, Jeremias, templo do Senhor, o templo do Senhor é este. Você acha que vai acontecer alguma coisa conosco? A sua mensagem não é verdadeira, porque este é o templo do Senhor. E no mesmo capítulo 7, no verso 14, Jeremias fala: esse é o templo do Senhor? Siló também era o templo do Senhor. Vai lá e veja o que o Senhor fez. Destruiu os sacerdotes, sumo sacerdote morreram. E eles insistiam em rejeitar a mensagem do Senhor através do seu profeta. O capítulo 6, verso 14: eles andam curando superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. A mensagem verdadeira era: Jerusalém vai ser destruída em 586. Ananias, os sacerdotes, os profetas diziam: não vai ser destruída, porque aqui é o templo do Senhor. Verso 16: assim diz o Senhor: Israel, ponde-vos nos caminhos antigos, andai pelas veredas antigas. Porém eles disseram: não andaremos nelas, não queremos andar nas veredas antigas. Verso 17: também eu pus atalaias sobre vós, dizendo: estai atentos ao som da trombeta. Mas eles dizem: não escutaremos, amamos os estranhos e após eles queremos andar. Deus queria que a experiência de Israel não fosse tão drástica o quanto prometia ser, mas eles insistiam em não ouvir a mensagem do Senhor que veio por intermédio do seu profeta. O resultado foi qual? Jeremias 3:3. Por isso foram retiradas as chuvas, e não houve naqueles dias chuva
serôdia. Não houve naqueles dias chuva serôdia. Jeremias 8:20. Findou o verão, período da chuva serôdia, passou a cega, e nós não fomos salvos. Através de Jeremias, uma mensagem poderosa foi trazida ao povo de Judá, e eles a rejeitaram. E o resultado foi qual? Em 586, Judá foi totalmente destruída. Totalmente destruída. Sempre vai existir consequências drásticas para o povo de Deus quando este rejeita a mensagem dos seus servos. Sempre vai existir. 40 anos no deserto, o alto clamor iria ser dado naqueles dias. 586, Israel foi destruído. A chuva serôdia podia ter caído nesses dias, ou seja, eles poderiam ter evangelizado com grande poder, mas nada fizeram. Por quê? Porque preferiram permanecer na zona de conforto. Preferiram descredibilizar a mensagem do Senhor que veio através do profeta. E quando nós vamos para os dias de Cristo, Mateus capítulo 22, nós vamos ver a história se repetindo da mesma maneira. Mateus 22. Aqui nós temos a parábola das bodas e os 3 convites. Mateus 22, verso 2. O reino dos céus é semelhante a um certo rei, Deus, que celebrou as bodas do seu filho, Jesus. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e eles não quiseram vir. Primeiro convite, feito à liderança da igreja judaica naqueles dias. Parábolas de Jesus, página 300. O Senhor primeiro quis estender uma oportunidade à liderança judaica. Mensagem rejeitada. Toda a liderança da igreja de Deus naqueles dias rejeitou a mensagem. O segundo convite, depois enviou outros servos, dizendo aos convidados: eis que já tem o jantar preparado, o boi está morto. Aqui nós temos agora o ministério dos discípulos na segunda metade da última semana. O boi morto representa a morte de Jesus no ano 31. O primeiro convite foi durante os 3 anos e meio do ministério de Cristo. Maior discurso de Cristo, na página 2, diz que Cristo queria usar a liderança daqueles dias. Os fariseus, o sinédrio, mas eles rejeitaram a mensagem. Rejeitaram. Depois a mensagem então foi estendida a todo o povo comum, as ovelhas de Israel, Mateus 10. Mas também as ovelhas de Israel rejeitaram o convite. E ainda antes da morte de Jesus, uma vez que eles rejeitaram a mensagem, Mateus 23, verso 37 diz: Jerusalém, Jerusalém, Jesus aclamou, que matas os seus profetas e apedrejas os que são enviados. Verso 38, eis que a vossa casa vos é deixada deserta. Jesus pronunciou estas palavras perto do final do seu ministério, ou seja, faltavam ainda mais de 3 anos e meio para Israel ser rejeitado como nação. Faltavam ainda mais de 3 anos e meio para Israel ser rejeitado como nação. E aqui o Senhor já nos diz que aquela casa ficaria deserta. Como assim deserta? Uma vez que era um local tão frequentado, milhões de pessoas recorriam para aquele lugar. Quem não mais habitaria naquele lugar?
Atos dos Apóstolos, página 145. Até o momento em que os judeus tinham rejeitado a mensagem enviada por Cristo, Jesus considerava o templo a casa do seu Pai. Mas quando ele pronunciou as palavras, eis que esta casa vos é deixada deserta, o Espírito de Deus abandonou o templo para sempre. Desejado de todas as nações, página 120. Jesus pela última vez contemplou o templo, saindo dali para nunca mais voltar. Desejado ainda 232. Jesus, quando rejeitado pelo Sinédrio, foi em busca de outra classe. E todo aquele que quer seguir os passos dos reformadores, diz ela, a irmã White, terão muitas vezes que deixar as suas igrejas que amam, para fazer a vontade de Deus. Tanto a liderança quanto o povo rejeitaram a mensagem de Deus, que veio através de quem? Através do próprio Cristo. Através do próprio Cristo. Se hoje rejeitam a vossa mensagem, não fiquem surpresos, porque a mensagem de Jesus foi rejeitada também. E o Senhor então não pôde cumprir na nação judaica aquilo que ele intentava, e levantou então um pequeno grupo. Atos dos Apóstolos, página 17. O Senhor levantou homens simples para fazer uma obra que os judeus negligenciaram. E estes homens, sim, estavam habilitados para receber o Espírito Santo. E mesmo antes do fechamento da porta da graça para a nação judaica, que aconteceu no ano 34, final da 7ª semana, com o apedrejamento de Estevão, receberam a chuva temporã. Atos capítulo 2, receberam a chuva temporã. Por quê? Porque estes atenderam as palavras de Deus. As palavras de Cristo não ficaram infrutíferas nos seus corações. E eles puderam dar um grande alto clamor naqueles dias, a ponto de pregar o Evangelho a toda criatura, segundo Colossenses capítulo 2. A toda criatura eles anunciaram o Evangelho naqueles dias. Mas infelizmente, nem mesmo a igreja primitiva, representada no livro de Apocalipse pela igreja de Éfeso, permaneceu nos caminhos que Cristo tivera instituído. E lá, próximo ao final da sua fase, ano 100, ela começou a declinar. Deus então traz uma mensagem forte, sacode aquela igreja, e aí ela se reaviva. Então temos a igreja de Esmirna, mirra, odor de aflição, uma planta odorífera de cheiro agradável. Esta igreja permaneceu fiel até os dias de Pérgamo, 313, 323, quando novamente nós vemos que Satanás começou a introduzir os seus tentáculos no seio da igreja, e a igreja acabou sendo iludida e foi habitar aonde está o trono de Satanás. E aí nós temos a apostasia completa da igreja que Cristo fundara, a igreja apostólica. E Deus tira desta igreja que agora está em apostasia aberta mesmo, e isso se conclui no ano 538, no período de Tiatira, período inicial dos 1260 anos, que terminou em 1798, Deus levanta então a reforma protestante. E nesse período, a igreja visível de Deus foram os diferentes movimentos religiosos que surgiram naqueles dias, como Protágoras apresentou. Anabatistas, menonitas, etc, etc, etc. Estes estavam com o legado da verdade. Estes agora portavam os oráculos divinos. Mas algo aconteceu. 1798 chega e entramos no período de Sardes. O que restou? Mesmo a reforma protestante começou a sucumbir
nos seus fundamentos. Por quê? Porque cada linha religiosa que surgiu naqueles dias, os batistas, os metodistas, wesleyanos, entre muitas outras, se fecharam na doutrina ou nas doutrinas que o seu progenitor tinha ressuscitado. John Wesley foi um dos promotores da doutrina da santificação pela fé. Quando era apresentada para os wesleyanos uma outra doutrina, o que eles faziam? Não, essa não é uma doutrina verdadeira, a verdadeira é essa. Aqueles que eram adeptos do luteranismo, nós sabemos que uma das principais contribuições de Lutero foi a justificação pela fé. Quando era apresentado a este outro tema, não, esse não pode. O tema é justificação pela fé. De modo que Deus não pôde utilizar a igreja protestante, a igreja da reforma, agora nessa fase de Sardes, porque eles não queriam abraçar todo o escopo doutrinário que Deus queria trazer para o seu povo. E aí nós então chegamos no período de Filadélfia. No período de Filadélfia, temos o primeiro alto clamor. A irmã White diz assim, em Evangelismo, página 84, sinto saudade do alto clamor que aconteceu nos dias da mensagem do primeiro anjo. Deus precisava de um povo para outorgar para este um escopo doutrinário completo. Mas seria difícil ele cumprir isso com todas as denominações que estavam fechadas simplesmente naquele ponto de doutrina herdado dos seus patrícios. Então o que acontece? Um alto clamor. A igreja de Filadélfia foi formada metodistas, batistas, wesleyanos, todos os fiéis que estavam de coração aberto para aceitar nova luz e ampliar o seu esboço, aderiram às mensagens do Senhor naqueles dias, aderiram, e Deus então tira todos os fiéis daquelas igrejas, e aí nós temos a mensagem também do Apocalipse, caiu Babilônia. Por que caiu Babilônia naqueles dias? Por que a mensagem inicialmente foi proclamada naqueles dias? Porque os fiéis abandonaram as suas igrejas, e a igreja não se torna Babilônia por causa de quem? Isaías 1. Por causa do remanescente, Isaías capítulo 1. Uma vez que o remanescente saiu, todas aquelas igrejas tombaram, tornaram-se filhas de Babilônia. E Deus agora precisa organizar melhor esse povo. E aí ele, em 1816, suscita um camponês. E o grande conflito, página 315, diz que esse camponês era um homem de um porte físico robusto, Guilherme Miller, um homem que não era muito instruído nas questões de educação, mas Deus viu que poderia usá-lo. E de 1816 a 1818, Guilherme Miller começou a estudar as Escrituras, tendo como auxílio uma concordância. E qual era o seu método? Protágoras falou ontem, não avançar para o verso seguinte, sem que o verso em pauta fosse plenamente entendido. E ele avançou no seu estudo. E durante um período de 2 anos, ele conseguiu estudar toda a Escritura e chegar a uma magnífica conclusão, baseada em Daniel 8,14, que Jesus voltaria em pouco tempo. Ou seja, em poucos anos, Jesus regressaria a essa terra. Ele ficou tão surpreso com o que ele tivera descoberto, que ele não teve coragem de falar para ninguém. Então, desde 1818 até 1831, Miller relutou em apresentar as teses dos seus estudos para ninguém. Ele não quis apresentar.
com medo de ter cometido algum equívoco, alguma coisa assim. Ele não estava seguro daquilo que ele tivera descoberto. Então foi quando ele fez aquela proposta para o Senhor: se alguém me convidar, eu vou entender que é um chamado divino. E logo depois o seu sobrinho chegou e falou que se ele poderia pregar em uma igreja. E ele entendeu ali que Deus estava o chamando para o ministério. E de 1831 a 1844, foi amplamente divulgada a mensagem da próxima vinda de Cristo. Muitas pessoas, mesmo que inicialmente, timidamente, abraçaram a mensagem que Miller trouxe, a mensagem do Senhor por intermédio de Miller. Na América do Norte chegou a regimentar um número de 50 mil pessoas. E de 1840 a 1844, a primeira e a segunda mensagem angélica soou. 1844, a terceira mensagem angélica começou a soar. E ali nós estávamos já recebendo os fundamentos doutrinários no qual nós iríamos nos estabelecer. Porque as 3 mensagens angélicas estão conectadas às principais doutrinas que nos foram dadas. Hoje nós temos 28, estamos indo para 29. Mas até a morte de Ellen White não tínhamos nem a metade destas. As principais doutrinas salientadas naqueles dias: santuário, a mensagem de saúde, não sei se posso dizer que é uma doutrina, mas mensagem de saúde, o sábado, imortalidade da alma, as 3 mensagens angélicas, e por aí vai. Todas elas estavam de alguma forma ligadas às 3 mensagens angélicas. E aí o grande dia chegou, 22 de outubro de 1844. Mas algo novamente deu errado. Jesus não veio. E o que aconteceu? De 50 mil, sobraram somente 50. E ainda assim, desanimados. A irmã White diz em Testemunhos para a Igreja, volume 8, na página 116: houvessem aqueles primeiros adventistas permanecido na mensagem do primeiro anjo, logo depois de 1844, teriam visto Jesus vir em glória. Se eles tivessem permanecido fiéis à mensagem, não desanimados, Jesus teria voltado logo após 1844. Mas novamente houve rejeição da mensagem pela grande parte do povo naqueles dias. E Jesus novamente teve que retardar a sua vinda. E aí nós vamos avançando. Então chegamos agora à década de 1880. E desde o início de 1880, movimentos religiosos curiosos surgiram. Por exemplo, pelo menos 3 movimentos fortes na América do Norte começaram a dizer que, se a religião estivesse unida à política, poderia-se ter maior êxito em promover a moralidade do povo. Ou seja, era necessário que a religião e a política estivessem unidos. Era necessário que eles estivessem unidos. O papado naqueles dias cobiçava amplamente os Estados Unidos. E tem até uma declaração que eu não me lembro da referência, mas um dos papas disse: a nossa cura vem da América. Eu tenho, depois se alguém quiser essa frase eu posso pegar. Mas ele disse: a nossa cura vem da América. Ele praticamente estava ecoando Apocalipse capítulo 13, a segunda besta. Ele sabia que a cura vinha da América. E o cenário naqueles dias começou a ser preparado novamente. Para quê? Para que Jesus pudesse voltar. Tínhamos uma possível união ali, que seria a imagem da besta, poder religioso e civil. No dia 21 de maio de 1888, um projeto de decreto dominical foi votado por um senador chamado Henry Blair. Então o campo estava preparado
Por quê? Porque naquela Assembleia Geral, que aconteceu do dia 17 de outubro a 4 de novembro de 1888, em Minneapolis, no estado de Minnesota, Deus derramaria a chuva serôdia. O ambiente estava favorável, as circunstâncias eram férteis, não faltava nada no quadro, estava perfeito, como nos dias de hoje. Mas algo de errado aconteceu novamente. Pouco antes de 1888, começou uma discussão teológica entre Butler, Urias Smith, Wagner e Jones. Em especial, Jones e Smith, acerca de Daniel 7, Butler e Wagner, acerca do livro de Gálatas. Estas discordâncias acabaram influenciando o espírito daqueles líderes naqueles dias. Jones dizia que um dos 7 chifres não eram os Unos, como sustentava Urias Smith, mas sim os Alamanos. E houve então um desconforto teológico prolongado e muito intenso entre os dois. Butler, juntamente com toda a comitiva da liderança na época, dizia que a lei, lá de Gálatas 3:24, chamada aio, porque a lei é um aio que nos guiou até Cristo, era a lei cerimonial. O Wagner corajosamente dizia, não, esta lei aqui é a lei moral. E Butler dizia, mas se você diz isso, você está jogando por terra a lei. Butler tinha medo de encarar essa realidade, o Wagner não, era um jovem audaz. Dias mais tarde, a irmã White viria a escrever em Mensagens Escolhidas, volume 1, na página 234, quanto à lei mencionada em Gálatas 3:24 como aio, refere-se à lei moral. Então, no final, nós sabemos que o Wagner estava correto. Mas isso despreparou o espírito dos 91 delegados que estiveram presentes naquela assembleia. Eles foram com fortes preconceitos contra Jones e Wagner. Fortes preconceitos. Um mês antes da Assembleia Geral começar, a irmã White escreveu: a principal obra de Satanás é de incitar debates para causar divisões. E eles não se atentaram para o conselho do Senhor. E então marcaram uma semana pré-congresso para discutir sobre o quê? Sobre qual era a lei de Gálatas e quem seria o chifre. E nesta semana, neste prelúdio do congresso, que nós sabemos que Deus iria derramar a chuva serôdia, eles estavam preparando o seu espírito com debates teológicos que a irmã White chamou, depois de debates de pouca importância. E durante uma semana estiveram se retalhando. Durante uma semana. E quando então chegamos no congresso mesmo, que começou dia 17 de outubro, o Wagner foi fazer a apresentação, e o tema a ser apresentado seria a justiça de Cristo, justiça pela fé. O ânimo de todos estava tão carregado que os preconceitos estavam a jorrar, de modo que a mensagem não foi aceita. Testemunhos para ministros, na página 91, a irmã White diz assim: em sua misericórdia, o Senhor trouxe uma preciosa mensagem para o seu povo através dos pastores Wagner e Jones. A mensagem da justificação pela fé em um Redentor. A nossa necessidade de aceitarmos a mensagem da justiça de Cristo. Esta era a mensagem que o Senhor queria trazer para aqueles dias. E eu quero ler aqui para vocês uma citação
Eu quero ler na íntegra para não perder nenhum fragmento. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 234, diz assim, comentando toda aquela situação de Minneapolis: a indisposição de ceder a opiniões preconcebidas e aceitar a verdade estava à base, em grande parte, da oposição manifestada em Minneapolis contra a mensagem do Senhor através dos pastores, o Ogney Jones. Excitando Satanás aquela oposição, teve êxito em afastar do povo a luz especial, o poder do Espírito Santo, que Deus anelava sobre eles derramar. O inimigo impediu-os de obter a eficiência que poderiam ter recebido em levar a verdade ao mundo, assim como os apóstolos a proclamaram depois do Pentecostes. Eles sofreram resistência àquela luz. Ela agora vai parafrasear Apocalipse 18:1. Aquela luz que deve iluminar toda a terra com sua glória. E pela atitude dos nossos irmãos, tem sido mantida longe de nós até hoje. Apocalipse 18, verso 1 diz: e depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com sua glória. Alto clamor. Então, em 1888, o alto clamor teria acontecido se eles não tivessem se indisposto quanto aos mensageiros que Deus enviou. A mensagem teria já sido concluída nesses dias. Possivelmente não estaríamos mais aqui, ou possivelmente nem teríamos vindo à existência, porque Jesus já teria voltado há muito tempo. Mas eles resistiram à influência do Espírito Santo naqueles dias. Por quê? Preconceito, posicionamentos preconcebidos. E irmão White ainda diz em Testemunhos para Ministros, na página 79, muitos têm cultivado ódio pela mensagem do Senhor, que foi trazida através de Ogney Jones. E na página 80 ela continua: esta satânica obra, ela usa essa expressão, esta satânica obra, ódio contra a mensagem mensageiro, começou em Minneapolis. E com o passar do tempo, foi demonstrado pelo Espírito Santo que os pastores Jones e Ogney estavam com a verdade. E aí odiaram ainda mais a mensagem, porque ela os expunha. E aí ela segue dizendo: e estes homens ocupam cargo de liderança na nossa igreja, e estão modelando a igreja segundo o seu próprio entender. Nós sabemos que depois de algum tempo, houve arrependimento, não completo. Os frutos que deveriam ser produzidos não foram produzidos. Prova disso é que estamos aqui hoje. Mas houve parcial arrependimento de alguns. Mas ela viria a escrever mais tarde. Testemunhos para Ministros 467. Os preconceitos que existiram em Minneapolis, de forma alguma, estão mortos. A copa foi cortada, mas a raiz continua, e está prestes a irromper e produzir os mesmos frutos que foram produzidos naqueles dias. Os mesmos frutos. Então, meus irmãos, o que poderia ter sido? Jesus poderia ter voltado logo depois de 1888. Jesus poderia ter vindo buscar a sua igreja. E por que não foi? Não foi porque houve resistência à mensagem. Houve resistência à mensagem. Hoje não é diferente. Quando nós olhamos
para o cenário político, econômico e religioso, nós vamos perceber que está muito semelhante a 1888. E também os debates teológicos. Hoje o que tem é debate teológico. Não vou nem citar porque já virou jargões, mas o que tem é debate teológico. E será que tudo isso não é uma forma de nós vermos o passado se cumprindo no futuro? Porque o que foi é o que será. Nós temos que tomar cuidado, senão todo esse cenário que está sendo preparado para a vinda de Jesus nessa geração pode ser desfeito assim como foi em 1888. Em dezembro de 1888, um decreto não precisava sair mais. Por quê? Porque o alto clamor não aconteceu. Então o Senhor, através de Jones, foi lá no Congresso americano e Jones, inspirado por Deus, convenceu o Congresso americano a não publicar o decreto. Então quem garante que hoje não surge um Jones aí de novo para poder engavetar o decreto mais uma vez? Deus espera no povo, Ele não espera no papado. É no povo que Ele espera. Eles foram herdeiros da reforma, mas é sobre nós que repousa uma luz acumulada. A irmã White, em Testemunhos Seletos, volume 1, na página 89, diz: maior luz incide sobre nós do que incidiu sobre os nossos pais, de modo que não podemos ser aceitos por Deus oferecendo o mesmo tipo de serviço que eles ofereceram. Nós precisamos superá-los. Não é porque naqueles dias houve resistência à mensagem que nós vamos nos acomodar. Naqueles dias, o escopo de liderança foram os principais em rejeitar a mensagem. Mas hoje nós não podemos nos confortar e pensar, bom, se os nossos líderes estão rejeitando a mensagem, tudo bem, eu vou me contentar com isso. Mas Deus não espera em líderes, Ele espera no seu povo. Jeremias 5:30 diz assim: coisa espantosa acontece nessa terra. Verso 31, os profetas têm visões falsas, os sacerdotes dominam com opressão, e o meu povo assim deseja. O que falta acontecer agora? Disse o Senhor. Oséias 4:9, assim como é o povo, assim será o seu sacerdote. Deus espera em um povo, meus irmãos, que possa carregar sobre os ombros verdadeiramente o legado da reforma. Nós vamos ser culpados de muito sangue se não cumprimos com o papel que nos foi designado. Nós vimos nas palestras do irmão Protágoras o quanto de sangue foi derramado para que este livro chegasse às nossas mãos. Nós não podemos nos conformar com um serviço prestado pelas metades. A mensagem que o Wagner e Jones trouxeram naqueles dias foi a mensagem da justificação pela fé, a justiça de Cristo. Aquela mensagem é a mensagem do terceiro anjo. A irmã White diz em Evangelismo 190, muitos me perguntam, a mensagem do terceiro anjo é a mensagem da justiça pela fé? E ela responde, sim, a mensagem do terceiro anjo é a mensagem da justiça pela fé. Testemunhos para ministros também, na página 92, ela diz ali que a mensagem da justiça de Cristo, esta é a terceira mensagem angélica, a qual se acumulará num alto clamor. Então a mensagem da justiça pela fé é a mensagem do terceiro anjo, e estas vão se avolumar em um alto clamor. Evangelismo, página 701, que a terceira mensagem angélica está se avolumando num alto clamor. Se isto não se cumprir nos nossos dias, vai se cumprir no futuro. Algum dia vai se cumprir, mas não existe garantia que vai se cumprir nos nossos dias. Por quê? Porque Deus depende de um povo. O que diz Parábolas de Jesus 69? Somente quando o caráter de Cristo se reproduzir no seu povo, é que Ele pode voltar. Nós temos uma responsabilidade
individual para com aqueles que fizeram chegar até nós este legado. Temos uma responsabilidade individual. As nossas escolhas diárias estão determinando de que lado nós vamos ficar. A irmã White diz em Testemunhos para Ministros, na página 407, que nesses últimos dias seria mente contra mente, plano contra plano, os princípios celestiais contra os princípios satânicos. E só aquele que estiver firme é que vai permanecer. Nós temos que estar certos de em quem nós temos crido. Ainda em Testemunhos para Ministros, na página 213, ela diz que aqueles que não estão alicerçados com a âncora da verdade se unirão aos inimigos da causa, unindo-se a Satanás para perseguir ao povo de Deus. Então, meus irmãos, nós correremos o risco de perseguir os nossos irmãos, assim como aconteceu no passado. Por quê? Tardância, procrastinação. Vocês já pararam para pensar se nós estivéssemos inseridos nos dias da Reforma Protestante? Vocês já pararam para pensar? Naqueles dias, as pessoas viviam pelo assim diz o Senhor. Viviam pelo assim diz o Senhor. Eles tinham um entendimento de que Deus está sentado no banco dos réus e que Ele necessita de testemunhas. Eles tinham este entendimento claro, ávido em suas mentes, de que cada atitude que eles tinham iria justificar a Deus nas acusações que eles sofrem, ou iria expor a Deus. Qual seria a nossa atitude se estivéssemos vivendo naqueles dias? Nós sabemos que quando existir grande conflito 48, o reavivamento da fé, o que vai acontecer com as fogueiras da perseguição? Vão acender, e vai ser o quê? Fogo aceso em algum lugar por aí? Obviamente que não, meus irmãos. É a perseguição aumentada que aconteceu nos dias da Idade Média. O Protágoras citou ontem a história daquela jovem, Maria, que estava prestes a se casar, e eu gosto muito daquela história. Maria, como toda jovem, tinha um sonho. Hoje, num país moderno, feminismo em alta, as mulheres têm um sonho de casar. Quase todas têm esse sonho de casar. Imagina naquela época, ela tinha um sonho forte, um desejo forte de ter a sua família. Era jovem. E Deus enviou para ela o seu príncipe encantado. Mas o que aconteceu? Ela teve que fazer uma escolha. Ou ela iria entregar-se aos seus sonhos, casar, ter uma família, ou iria testemunhar a favor do Rei do Universo. E ela escolheu qual? Testemunhar a favor do Rei do Universo, passando 38 anos numa cela. Nunca tendo a oportunidade de se casar, nem ter filhos, nem nada disso. Confinada. Simplesmente por quê? Porque ela desejava reivindicar o caráter de Deus. Ela desejava demonstrar diante do universo que é possível sermos obedientes à lei de Deus, independentemente das circunstâncias. Independentemente das circunstâncias. Na Idade Média, muitas pessoas deram valioso testemunho. O grande conflito, na página 240, fala ali sobre os Países Baixos. E ali tem uns parágrafos muito fortes. Ela diz, por exemplo, que muitas moças caminhavam para a estaca para serem cremadas, como se estivessem caminhando para o altar para encontrar com seu esposo. Será que nós conseguimos entender isso? Eu acredito que isso não encaixa na mente humana. Como pode uma pessoa caminhar para uma estaca para ser cremado, como se estivesse caminhando para se encontrar com um esposo? As mulheres aqui que já se casaram,
Vocês conseguem se lembrar do dia do casamento? Sabem que foi um dia extraordinário, aquele desejo maravilhoso de estar ali com o seu esposo e tudo mais. Este era o desejo que essas moças tinham, quando caminhavam para a estaca ou quando caminhavam para o fundo de uma cova onde seriam enterradas vivas. Deitavam-se alegres, bem vestidas. Por vezes, pais e filhos eram amarrados na estaca e as esposas ficavam balbuciando salmos ali de ânimo. Porque naqueles dias, diz o grande conflito ali, 240, primeiro parágrafo, que até mesmo você falar acerca da Bíblia era punido com a morte. Se você orasse, punido de morte. Não reverenciasse imagens, punido de morte. E mesmo assim eles eram fiéis. Eram fiéis. Luís de Berquim, grande conflito, 218, quando ele foi ser cremado, ele colocou sua melhor roupa, roupas talares, pegou sua melhor carruagem e começou a desfilar pelas ruas de Paris como se estivesse indo para o plenário fazer uma palestra, uma vez que era um literário, além de ser eclesiástico, era uma das maiores autoridades literárias. Ele estava desfilando, e ali diz que as pessoas olhavam e não entendiam o brilho no rosto dele, o mesmo brilho que Calvino viu no rosto daquele mártir. O mesmo brilho que ele viu. E Luís de Berquim, com toda a pompa, o porte de um rei, subiu na estaca e ali foi estrangulado e cremado. Qual seria a nossa atitude naqueles dias? Nós temos preparado as nossas crianças para ser o quê? Depois leiam a história dos valdenses. Eles ensinavam para os seus filhos que possivelmente eles teriam uma sorte de mártir. Hoje, um filho vai no mercado e fala: pai, eu queria o biscoito. Não, meu filho, eu quero biscoito. Não, meu filho, eu quero biscoito. E arruma uma guerra com o pai, e daí a pouco o pai sai com um saco de biscoito para a criança. Naquela época, eles eram cônscios de que o destino dele possivelmente seria o quê? Martírio. Foi capturado um pai e um filho naqueles dias. Uma criança de cerca de 10 anos de idade. E eles queriam que o pai renunciasse à sua fé e entregasse aonde estavam os demais protestantes escondidos, valdenses. E aquele pai falou que não ia entregar, não ia renunciar à fé e não ia também dedurar os seus amigos. E eles falaram então, as águias romanas: vamos maltratar o filho dele, na frente dele ele vai falar, vamos tocar na parte mais fraca. E eles começaram a golpear o filho dele na sua frente, na frente daquele pai. E o pai permaneceu firme. E a criança falava: pai, não renegue a sua fé. Essas foram as palavras de uma criança que naquele dia não pediu biscoito, mas incentivou o pai: não renegue a sua fé. Não renegue a sua fé. E aquela criança foi golpeada até a morte. O pai não renegou a fé e ele não pediu para que o pai renunciasse à fé. E a morte dele foi que amarraram ele na ponta de um pau grosso e esfregaram na parede até que ele se derretesse. Mas as últimas palavras que saíram dos lábios dele foi: pai, não renegue a sua fé. Uma criança. O que as nossas crianças têm dito? O nosso reflexo, né? Meu filho, meu espelho. Aquilo que nós contemplamos interfere no nosso caráter. Sabem por que as nossas crianças hoje brigam pelo pacotinho de biscoito e de bala? Porque eles vêm obrigando com a minha esposa por causa do celular que está fora do lugar. A esposa coloca aqui, mas quer que fique ali, aí, aqui, e aí a briga acontece. Aí por isso que ele briga, ele quer o biscoito. Ele está sendo construído pelo que ele vê. Naquela época, o que as crianças viam? O pai pendurado numa estaca, cantando hinos de louvor a Deus. As mães sendo despedaçadas, cantando hinos de louvores a Deus. Quando Antíoco Epifânio II pegou uma família de macabeus, judeus macabeus, para serem torturados, uma estirpe de 7, quando chegou no último, o próprio Antíoco falou para a mãe: peça a ele para renunciar à sua fé, porque eu não quero eliminar a sua estirpe. E a mãe falou em hebraico para aquela criança: não envergonhe o nome de Deus e dos seus irmãos.
Falta de amor? Não, esse é o verdadeiro amor, porque a Bíblia diz que nós devemos temer aquele que mata o espírito, não o corpo. E aquela criança foi até perto de Antíoco e falou: olha, não pense que pelo fato de eu ser jovem, uma criança, eu tenho menos caráter que os meus irmãos. Fomos criados pelos mesmos pais. E segundo Flávio José, ele mergulhou de ponta dentro de um caldeirão de azeite fervendo, que seria o seu juízo. Isso é que é ser herdeiros da reforma. Isso é que é ser herdeiros da reforma. Meus irmãos, se hoje a igreja fica sacudida quando você fala que nós precisamos vencer o pecado, e se nós entendêssemos que na verdade nós temos que ir muito além do que isso mesmo, que temos que superar Enoque, Elias, João Batista, porque maior luz incide sobre, de modo que nós não podemos ser aceitos prestando o mesmo serviço que eles prestaram. Maior luz, maior privilégio, maior responsabilidade. Nós estamos proclamando o segundo advento de Cristo, desejado de todas as nações. Na página 101 diz: João Batista, ao anunciar o primeiro advento de Cristo, tornou-se representante daqueles que anunciariam o segundo advento de Cristo. Desejado 101, desejado 224 diz assim: quando João Batista anunciou sua mensagem, Satanás temeu pelo seu reino, que estremeceu. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 321 diz: a nossa mensagem precisa ser mais forte que a de João Batista. Tenham em mente que a de João Batista sacudiu o inferno. É isso que é ser herdeiro da reforma. É viver pelo assim diz o Senhor. O que faríamos vivendo naqueles dias? No Espírito Santo eu tive ciência de um caso, não sei se o irmão Ricardo ouviu esse caso, mas não sei se aconteceu lá também, de uma pessoa que tinha seus filhos, mas não era cristão, acabou se envolvendo numa briga e matou um rapaz. Passou um tempo, esse rapaz nem foi preso, ele se tornou cristão, uma pessoa idônea, e alguns anos mais tarde ele recebe uma visita inesperada à noite. 3 pessoas vão fazer uma visita a ele à noite. 3 homens armados. Acordou toda a família, o pai, a mãe, 3, 4 filhos, não me lembro mais. Tinha crianças de 10 anos a um rapaz de 18, 20. Colocou todo mundo na sala. Os 3 estavam encapuzados. E um fez a seguinte declaração: hoje eu vim fazer você sentir a dor que sente um pai quando ele perde um filho. Mas eu quero ser bondoso, então eu quero que você escolha qual filho que você quer ver morrer diante dos seus olhos. Para você sentir o mesmo que eu senti quando você matou meu filho há tantos anos atrás, que eu não me lembro mais. Eu quero que você sinta a mesma dor que eu senti. Os seus 4 filhos estão aqui, ó. Eu vou matar todo mundo se você não indicar um para morrer. Será que foi uma decisão fácil para aquele pai? Ou 3, ou nada. Eram 4. Era só ele apontar 1. 3 ou nada. Na Idade Média, isso acontecia muitas vezes, sabiam? Muitas vezes. O grande conflito 240 relata a história ali de um rapaz que falou para o clero. O sacerdote perguntou: o que é que vocês fazem quando vão para tal lugar? Aí uma criança falou assim: nós oramos pelos magistrados, pelos sacerdotes e tal, para que Deus prospere o nosso reino, o reino, né, lá do rei lá, um dos Países Baixos, e pedimos perdão pelos nossos pecados. Mesmo diante de tal confissão, foi obrigado daquela família o pai e um filho morrer. A diferença é que naquela época, quando um pai via um filho morrer, a atitude dele era orgulho, meu garoto, meu filho aquele ali, não orgulho pecaminoso, orgulho santo, de falar: aquele ali que está depondo a sua vida por Cristo, é o meu filho, é o meu garoto.
Ou a esposa, é o meu esposo aquele ali, é o meu esposo. Nós, no lugar daquelas pessoas, qual seria a nossa atitude se alguém viesse para buscar o nosso filho? Qual seria a nossa atitude? Não é bonito ser herdeiros da reforma? Não é extraordinário? Quando nós herdamos, a palavra herdeiro já subentende que é uma transferência de valores. Se nós somos herdeiros, nós herdamos alguma coisa, mas com os privilégios vêm os resultados de portá-los. Vocês acham que, se nós reacendermos a tocha que esteve acesa naqueles dias, nós vamos continuar na vida cômoda que temos levado? Numa preguiça mórbida? Deus nos chama de Laodiceia. Apocalipse 3. Será que nós iríamos conseguir? Aqueles homens penetravam noite adentro orando, saíam pela madrugada seguindo o exemplo de Cristo. Testemunhos para a Igreja, volume 5, diz que Jesus muitas vezes virava à noite orando, e ela diz que muitas vezes o gelo acumulava na cabeça dele, e o orvalho corria por sua barba, e ele permanecia até o amanhecer numa atitude suplicante. E aí no segundo parágrafo ela diz: ele fez isso para nos deixar como exemplo, a noite inteira, sob o frio, geada. Isso acontecia no período da reforma. Quando nos dobramos de joelho, quantos minutos passamos? Não queremos ser herdeiros? Eles passavam a noite. Muitos dos reformadores que viviam ao norte da Europa, onde caía neve, tinham locais exclusivos de oração. Se tivesse caindo neve ou não, eles se dirigiam para aquele lugar e passavam a madrugada toda orando. E aí, somos herdeiros da reforma? Ser herdeiro, meus irmãos, implica em assumir responsabilidades. Ser herdeiro implica em colocar o rosto em seixo. Ser herdeiro implica em ser transparente no assim diz o Senhor, independentemente dos resultados. Reforma e politicagem não funciona. Reforma e politicagem não funciona. Eu vou rebaixar aqui para alcançar aquilo ali. Não. Matemática de Deus não funciona assim. 10 menos 1, 0. Rebaixei aqui, estou no 0, estou negativo. A palavra de Deus nos diz que os horrores da Idade Média novamente vão acontecer. E aí, nós estamos preparados? Nós estamos preparados, meus irmãos? Naquela época, eles ficavam sem comida. Teve uma vez, a irmã White fala que eles prenderam um grupo de valdenses, deixaram preso um tempão, e aí, em pleno inverno, soltaram e mandaram eles embora. E eles começaram a cortar aqueles montes lá, congelados. Muitos morreram de fome pelo caminho, exaustão, mas não renegavam a sua fé. Não renegavam a sua fé. Nós precisamos aprender que somente aqueles que em tudo se dominam, como diz o apóstolo Paulo, serão os agraciados que passarão com êxito pelos horrores dos últimos dias. Se eu ainda estou pleiteando contra coisinhas de pouca importância, mas olha, aquele irmão falou que não pode comer carne, mas eu não vou parar de comer não, porque olha o jeito que ele falou, ele foi tão rude, que grosseirão, eu não vou parar de comer porque ele não apresentou com delicadeza.
Meus irmãos, quando o papado hastear sua bandeira aí, eles não vão ter delicadeza, não. Eles vão dividir vocês e os filhos de vocês diante dos próprios olhos. Eu sei que tudo isso parece ser duro, né? Que coisa triste. Mas essa é a nossa história, não somos herdeiros da reforma? As águias romanas abriam a barriga das mães diante do pai, tiravam um bebê ali de dentro, diante do pai. Ser herdeiro implica em assumir responsabilidades. Ser herdeiro implica em assumir uma postura. Ser herdeiro implica em ter consequências. Consequências. Todo legado tem o seu peso. Todo legado tem o seu peso. E sobre nós repousa um pouco mais pesado, porque nós somos um Israel moderno. Somos o Israel moderno. A nossa mensagem é antiga. Irmão White, o que você acha dessa nova mensagem que Jones Wagner está trazendo? Nova? Essa mensagem eu já pego para vocês há mais de 40 anos. Há quase 200 anos, sobre os nossos ombros, pesa uma grande responsabilidade corporativa e individual. E nada do que nós fazemos é sem significado. O nosso mundo é observado com grande interesse. Qual espetáculo vamos dar? Vamos recuar? Vamos fugir da estaca? Quando Policarpo foi ser cremado na sua pira, quiseram amarrá-lo. E ele calmamente disse: não precisem me amarrar, não me amarrem. O mesmo Deus que me deu poder para comparecer aqui, vai me dar poder para eu ficar imóvel em cima dessa pira. Deitou, colocou as mãos sobre o peito e ficou quietinho, enquanto as chamas consumiram o seu corpo. Quantos de nós estamos prontos para a pira? Paulo disse: combati o bom combate. Estou bem. E quando estava sendo conduzido para ser decapitado, a irmã White fala que ele começou a evangelizar os soldados e que nem parecia que ele estava ciente que estava indo para ser decapitado. Foi tranquilamente: não, mas vocês têm que se arrepender e não sei o que tem. E ele nem se ligou no fato que ele estava indo para ser decapitado. Quando a fatura está para vencer, eu fico 2 dias sem dormir. O filho fica doente, o estresse. Possibilidade de falta de emprego, dou tiro até nos cachorros do vizinho, quem dirá na esposa. E aí? E se eu for decapitado amanhã? Pedro seria decapitado no dia seguinte, e como nós o encontramos no dia anterior? Atos 12. Dormindo. E o irmão White fala: dormir no sono da perfeita inocência, tão profundo que o anjo precisou de tocar na costela dele para ele acordar, sabendo que seria decapitado no dia seguinte, embora Deus tenha intervido. E nós estamos preparados para isso, meus irmãos? Se a simples tentação de falar uma coisinha, eu já cedo não aguento, foi muito irresistível, eu acabei respondendo assim, ou assado. Ou se sou contrariado, não consigo manter o ânimo. Meus irmãos, esse cristianismo precisa acabar. Se o que o irmão fala ou faz tira o meu ânimo, o que vai acontecer quando eles arrancarem os meus braços com machado? Vocês acham que isso não vai acontecer? Isso não é ficção, é realidade. É bom de ouvir? Concordo que não. Mas é um fato. Se eu me indisponho por causa de coisas triviais, se eu perco a paciência ou a minha disposição se altera
por causa de pequenas coisas do dia a dia. Eu estou sem dinheiro para fazer compra. Gente, eu estou sem dinheiro para fazer compra. Isso não deveria tirar a nossa preocupação, não. Na Ibéria, atual Espanha, comportando parte de Portugal, eles simplesmente um dia não conseguiram matar todos os cristãos, porque naquela região a Inquisição foi mais forte. Eles falaram: olha, vocês têm tantos dias para ir embora. E cada um pegou a sua roupa, botou no corpo e foi embora. Se eu perco sono, porque eu não tenho dinheiro para comprar minha comida, o que vai acontecer quando a minha família for presa, sendo possivelmente ali sentenciada à morte? Será que a minha disposição não vai mudar? Caráter não é formado durante a prova, ele é revelado na prova. O caráter é formado antes. Daniel não se tornou fiel na Babilônia, não. Ele foi para lá fiel. E ele teve poder para não se moldar à Babilônia. Então, meus irmãos, Deus nos chama sim para ser herdeiros, mas com isso vem a responsabilidade. Nós devemos orar mais, devemos estudar mais a Bíblia, devemos estudar mais o espírito de profecia. A irmã White diz assim em Obreiros Evangélicos, página 303, não confie a outros a vossa pesquisa bíblica, pois muitos de nossos ministros têm tomado um caminho errado. Se Deus tivesse mandado para estes uma mensagem para ser anunciada ao mundo, o mundo nunca a receberia. A irmã White que diz isso. Viver pelo assim, diz o Senhor, somente as Escrituras. A irmã White menciona duas coisas que dá poder ao povo de Deus: estudo da palavra e oração. Retire esses dois elementos, haverá fracasso espiritual. Introduza esses dois elementos e haverá crescimento espiritual. Que Deus possa, meus irmãos, aumentar naqueles que já existem, naquele que já existe, e possa fazer nascer naquele que não existe a chama e que possa nutrir o desejo de estudar a palavra de Deus, que a chama da verdade possa nos incendiar até nos consumir por completo.